Olá, segundo ano, tudo bem? Então, agora nós vamos ao último conteúdo que nós temos dentro do capítulo 15, que é o conteúdo interjeições, tá? É uma das classes gramaticais mais simples que nós temos, certo? Mas, como vocês já estão no ensino médio, né? Já passa daquela questão só morfológica da coisa, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o aspecto semântico das interjeições, tá? As interjeições são classes não variáveis, certo? De palavras que são utilizadas para expressar ou sentimentos, estados, certo? E elas têm um número fixo, porém, a nossa língua varia muito, certo? Então, um fato interessante que no livro didático de vocês, ele coloca algumas interjeições mais contemporâneas, que é o ops, né? Que já tá, até tem uma ilustração ali na página 26, e eu gostaria que vocês colocassem no livro mesmo, fizesse a complementação da nossa interjeição mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é o ba, certo? Então, inclusive, umas atividades eu vou passar mais direcionada ao nosso contexto aqui gaúcho, para que vocês entendam de uma forma melhor as interjeições, tá? Bom, as interjeições elas podem ser utilizadas em contextos diferentes, tá? Então, o que diz aqui no livro, eu posso utilizar alegria, alívio, animação, aplauso, para chamar alguém, para expressar algum desejo, para expressar dor, para mostrar alguma dúvida, mostrar situações de espanto ou de surpresa, né, para impor o silêncio, ou então para manifestar um medo, um terror ou a suspensão de alguma coisa, tá? Então, geralmente essas interjeições elas são agregadas, né, do sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação, certo? E sob o aspecto semântico dessas interjeições, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, tá? Essas interjeições, para que elas façam maior sentido, elas precisam estar agregadas à questão do som, da entonação. Então, muitas vezes a interjeição, quando ela é só escrita, ela não vai passar, tá? O todo o sentido que ela precisa expressar. Então, nós, né, no dia a dia, nós utilizamos mais a interjeição no âmbito oral do que no âmbito escrito, certo? Então, até o ano passado, nós trabalhamos muitas questões da modalidade da língua, né? Da modalidade oral, da modalidade escrita. Então, a interjeição ela é uma classe gramatical que ela está presente em ambas modalidades, porém, ela só vai ter uso mais efetivo quando ela é manifestada da forma oral, tá? Então, ela se assemelha muito a outras expressões, né? Até, inclusive, a figura de linguagem onomatopeia, que é a representação sonora de alguns sons, né, da natureza, sons de objetos, certo? Só que vocês precisam verificar que ela não pode fugir do que ela é. Ela sempre vai ser uma interjeição quando eu consigo agregar um som que é padrão, tá? Para manifestar determinada coisa, como por exemplo o ai, ui, são expressões que geralmente estão agregadas a manifestar o sentimento de dor, certo? O bravo, parabéns, né? Para manifestar então aplauso, comemoração. E também tem sons que nós fizemos muito que são as questões de dúvida. Hein, né? Que mostra que não entendeu determinada coisa. Então, ele continua sendo uma interjeição, né? Esse enunciado, a partir do momento que eu não consigo mudar de acordo com a região que eu estou. Se eu estou na Bahia, eu faço eu consigo perceber que a pessoa está com alguma dúvida específica. E isso vai acontecer se eu for para o Rio Grande do Sul, se eu for para a região do Rio de Janeiro, né? Se eu for para Fortaleza. Então eu consigo verificar que algumas interjeições elas possuem essa característica marcante de eu perceber ela, independente da região que eu estou, tá? Então, uou, né? Ai, ui, são coisas que eu consigo manifestar, inclusive, em outros países, tá? E algumas interjeições, que é o caso do ba, elas estão mais focadas à questão, né, regional. O ba é muito manifestado no Rio Grande do Sul, assim como o vixe, o se, né, eles são características lá da nossa região Nordeste, certo? O ai, né? O ai sou é uma expressão que eu uso na região de Minas Gerais. Então eu preciso verificar se essa interjeição ela tá de acordo com um contexto regional específico
ou ela pode ser chamada de uma interjeição universal, que eu consigo identificar ela de acordo com algum lugar qualquer, né, que eu esteja presente, certo? E por essa razão, né, o livro didático lá da produção de texto, ele não faz menção muito às interjeições, e sim o foco são as conjunções. Então, eu gostaria que vocês percebessem um pouquinho, tá? E eu vou deixar uma questão para vocês refletirem no âmbito de produção de texto. Em sua opinião, o uso das interjeições é adequado, tá? Na redação do Enem? Então, eu gostaria de saber, né, de vocês, se vocês acham adequado ou inadequado e por quê, tá? Lembrando, né, que esse vídeo eu tô gravando no dia 11 de maio, depois a gente vai ver quando que vocês vão receber. Hoje iniciam-se, então, as inscrições para o Enem, certo? Então, vocês que estão no segundo ano, vocês têm a opção de fazer tanto o Enem presencial, tá? Quanto o Enem digital. Então, eu acredito que esse ano seria uma ótima oportunidade para vocês fazerem o Enem para treinarem, tá? Aproveitar que muitos alunos não vão fazer o Enem, certo? Nós vamos ter um número diminuído, né, expressivo devido a esse contexto que nós estamos vivendo, tá? Então, eu reforço com vocês, falando agora da questão da produção de texto, que vocês façam, né, se inscrevam para o Enem, façam a redação para treinar, que vocês já vão ter uma base interessante para o Enem do ano que vem. Tá, pessoal? Então, assim, ó, tarefa de vocês, tá? Eu vou passar algumas questões direcionadas a interjeições no âmbito da língua portuguesa, dos estudos da linguagem, tá? Porém, também vou passar essa questão aí que eu falei para vocês de reflexão para vocês verem, tá? Se o uso da interjeição é adequado na redação do Enem, tá? Vocês vão poder fazer a leitura do livro ali da página 26, ou a partir do que eu expliquei, e concluir, colocar a conclusão de vocês num parágrafo dissertativo argumentativo, que provavelmente vocês vão fazer o uso das conjunções nele. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos nas nossas interações ao vivo, tá? Que geralmente acontece na segunda-feira, certo? E também, né, caso de dúvidas, reforço que vocês entrem em contato com a escola. Tá bom, turma? Tchau, tchau, até a próxima!